Alguma vez sentiu que o tempo parou por um momento? Que viveu algo que desafiou todas as leis da física que conhecemos? Hoje vou revelar três histórias reais, documentadas e verificadas por testemunhas, que desafiam a nossa compreensão básica da realidade. Cidades inteiras desaparecendo sem deixar vestígios, computadores recebendo mensagens do ano de 1546, castelos construídos para manter algo trancado, algo do próprio inferno. Homens aparecendo de continentes que não existem, navios fantasmas com tripulações desaparecidas e o mais assustador de tudo, muitas dessas histórias têm provas físicas, documentos oficiais, investigações governamentais, várias testemunhas, não são lendas urbanas, são casos reais que as autoridades preferem manter em segredo. Prepare-se para questionar tudo o que pensava saber sobre o tempo, o espaço e a própria realidade. Porque depois de ouvir estas três histórias, nunca mais verá o mundo da mesma forma. Vamos começar com a mais assustadora de todas. História número 1. A aldeia desaparecida de Roer Verde. O ano é 1923. A região de Mato Grosso, Brasil. Selva densa, isolamento total. Uma pequena aldeia chamada Roer Verde. 600 pessoas viviam lá. 600 almas numa comunidade remota que permanecia isolada do resto do mundo. E um dia, todos desapareceram. Não gradualmente, não um por um, todos eles ao mesmo tempo, num instante. Os primeiros a descobrir foram caçadores que passavam pela área. Eles se aproximaram da aldeia, na esperança de negociar ou obter suprimentos, e o que encontraram deixou-os completamente paralisados. A aldeia estava vazia, completamente, mas não abandonada. Era como se a vida tivesse parado no meio de um dia normal. Xícaras de café ainda fumegando sobre as mesas, meio cheias, como se alguém estivesse prestes a tomar um gole e simplesmente desaparecesse. Comida cozinhando no fogo, ainda quente, panelas borbulhando, almoço meio preparado, portas abertas, camas desarrumadas, roupas penduradas ao sol, ferramentas no meio de trabalhos inacabados. Era como se 600 pessoas tivessem desaparecido num piscar de olhos, sem tempo para reagir, sem tempo para gritar, sem tempo para correr. Os caçadores entraram na aldeia com cautela, à procura de sobreviventes, à procura de explicações. Não encontraram nada, nem um único corpo, nem uma gota de sangue, nenhum sinal de luta ou violência, apenas silêncio absoluto, e esse silêncio era mais assustador do que qualquer cena de batalha. Mas havia algo mais, algo que fez os caçadores sentirem um arrepio gelado percorrer suas espinhas. No centro da aldeia, perto da praça principal, havia uma placa de madeira, recém-pregada. As letras estavam profundamente gravadas na madeira. Dizia: "Não há salvação aqui." Em português, "Não há salvação aqui." Quem escreveu essa mensagem? Os próprios aldeões antes de desaparecerem? Ou outra coisa, algo que queria alertar os outros para não procurarem respostas? As autoridades brasileiras foram alertadas, enviaram investigadores, polícia, peritos forenses, vasculharam a aldeia, procuraram pistas, qualquer evidência do que poderia ter acontecido. Teorias surgiram imediatamente. Um ataque de bandidos? Não. Não havia corpos, não havia saques. Todo o dinheiro e objetos de valor ainda estavam nas casas. Doença? Não. Epidemias não fazem corpos desaparecerem. E as chávenas de café ainda estavam quentes quando os caçadores chegaram. Fosse o que fosse, aconteceu em questão de minutos, não dias. Sequestro em massa? Por quem? Com que propósito? Como se sequestra 600 pessoas sem deixar um único vestígio, sem marcas de veículos, sem sinais de luta, sem testemunhas? E então alguém mencionou os rituais. De acordo com alguns moradores das aldeias vizinhas, os habitantes de Roer Verde praticavam cerimônias estranhas na floresta próxima, rituais esotéricos, invocação de forças desconhecidas. Supostamente, eles acreditavam que podiam abrir portas para outros mundos, dimensões paralelas, lugares além da nossa realidade normal. A teoria mais arrepiante sugere o seguinte: na noite anterior ao desaparecimento, os aldeões realizaram um ritual em massa. Toda a aldeia participou. 600 pessoas na floresta, seguindo um antigo protocolo cerimonial. E funcionou. Eles abriram um portal, uma fenda na realidade, e atravessaram. Todos juntos, mas não conseguiram voltar. O portal fechou-se atrás deles, prendendo-os noutra dimensão, para sempre.
Um dos últimos a atravessar, sabendo o que estava prestes a acontecer, deixou a mensagem: não há salvação aqui, não como um aviso aos aldeões, mas como um aviso a quem viesse depois, para que não tentassem segui-los, porque não havia volta a Ar-Adar. É claro que essa teoria foi oficialmente rejeitada, demasiado fantástica, demasiado impossível, mas ninguém conseguiu oferecer uma explicação melhor. O caso de Roer Verde permanece sem solução até hoje. A aldeia acabou por ser abandonada. A selva recuperou-a, e a localização exata agora é difícil de encontrar. Alguns aventureiros tentaram localizá-la, seguindo mapas antigos, procurando o lugar onde 600 pessoas simplesmente deixaram de existir, mas aqueles que afirmam tê-la encontrado relatam algo perturbador. A área tem uma sensação estranha, como se o ar fosse mais pesado, como se algo estivesse a observar a partir do outro lado do véu da realidade. E à noite, alguns dizem que é possível ouvir vozes, fracas, distantes, como se viessem de muito, muito longe, as vozes de 600 pessoas presas noutra dimensão, clamando para voltar para casa, mas ninguém pode ajudá-las, porque ninguém sabe como abrir o portal de volta. História número 2. As mensagens de Dodlestone. Vamos deixar o Brasil e viajar para a Inglaterra, para o ano de 1984. Ken Webster era professor, um homem completamente normal. Ele morava numa pequena casa, antiga na vila de Dodlestone, Cheshire, e um dia a sua vida tornou-se completamente surreal. Ken tinha um computador BBC Micro, nada sofisticado. Era um computador doméstico básico da década de 1980. Ele usava-o principalmente para preparar aulas e trabalhos escolares, mas em 1984, o computador começou a fazer algo impossível. Começou a receber mensagens que Ken não escreveu, mensagens que apareciam sozinhas quando o computador estava desligado. As primeiras mensagens eram simples, apenas algumas palavras, num inglês estranho, arcaico. Ken pensou que fosse uma piada, algum tipo de vírus ou alguém a invadir o seu sistema. Mas então as mensagens ficaram mais longas, mais detalhadas e completamente impossíveis de explicar. As mensagens afirmavam ser de um homem chamado Lucas, e Lucas vivia no ano de 1546. Sim, 438 anos no passado. Lucas explicou no seu inglês do século XVI que estava tão confuso quanto Ken. De repente, textos começaram a aparecer na sua parede, escritos com giz no quadro negro, palavras que ele não tinha escrito. E ele percebeu que as palavras que escrevia com giz no quadro negro apareciam magicamente como texto, numa estranha caixa com letras brilhantes. No futuro, Ken e Lucas, sem saber, estabeleceram uma linha de comunicação através do tempo. No início, Ken não acreditou. Como poderia? Era absolutamente absurdo. Mas Lucas forneceu detalhes sobre a sua vida em 1546, sobre a vila de Dodlestone, sobre a casa específica onde vivia. E é aqui que fica fascinante. Ken investigou. Ele foi aos arquivos históricos locais. Ele procurou registros do século XVI sobre Dodlestone e encontrou algo incrível. Havia registros de um homem chamado Lucas que vivia exatamente naquele local em 1546. Os detalhes que Lucas tinha fornecido sobre a sua vida, a sua família, a sua ocupação, tudo correspondia aos registros históricos. Como é que Ken poderia saber esses detalhes antes de pesquisar? Eram registros obscuros. Não estavam em livros de história populares, estavam enterrados em antigos arquivos paroquiais, a menos que Lucas fosse real. A comunicação continuou por meses. Ken e Lucas começaram a ter conversas completas, fazendo perguntas, partilhando informações sobre os seus respectivos tempos. Lucas ficou fascinado com o mundo futuro que Ken descreveu. Tecnologia, ciência, o facto de a humanidade ter chegado à Lua. Ken estava igualmente fascinado pelos detalhes da vida no século XVI que Lucas partilhava. Mas havia um problema. Outros começaram a notar. Os amigos de Ken, a namorada dele. Eles viam as mensagens a aparecer no computador. Não conseguiam explicar. Alguns pensavam que era uma brincadeira elaborada, que Ken tinha programado o computador para gerar essas mensagens automaticamente. Mas especialistas em computadores examinaram o sistema. Não havia programação oculta. Não havia como as mensagens serem geradas automaticamente, especialmente com o conhecimento histórico detalhado que elas continham. E então a comunicação ficou mais estranha. Lucas começou a descrever como, da sua perspectiva, o quadro às vezes mostrava imagens, não apenas texto, imagens completas,
como se ele pudesse ver o futuro. Ele descreveu ter visto Ken, ter visto seu computador, ter visto a sala moderna com luzes elétricas e tecnologia incompreensível. Ele estava aterrorizado, pensava que estava a ser possuído por demônios, que estava a ter visões do inferno. Ken tentou acalmá-lo, explicar que não era nada demoníaco, que de alguma forma duas linhas temporais se tinham cruzado, que estavam a comunicar através do que os físicos modernos chamariam de túnel do tempo. Mas Lucas não entendia de física quântica. Ele vivia num mundo onde magia e demônios eram explicações mais lógicas do que ciência avançada. Em 1985, as mensagens pararam abruptamente. Lucas enviou uma última mensagem. Ele disse que os padres locais tinham ouvido falar das visões demoníacas na sua casa. Eles estavam a caminho para exorcizar o local. Ele iria destruir a Ardósia, queimar tudo o que pudesse estar a causar as visões. E então, silêncio. Ken nunca mais recebeu mensagens de Lucas. Ele tentou enviar mais mensagens através do seu computador, digitando e esperando por uma resposta. Mas nada aconteceu. A conexão tinha sido encerrada, permanentemente. Ken Webster acabou por escrever um livro sobre a experiência, The Vertical Plane, o plano vertical, documentando todas as mensagens, todas as conversas, todos os detalhes estranhos. Os céticos, é claro, descartaram isso como uma farsa, uma história inventada para vender livros. Mas aqueles que conheciam Ken pessoalmente dizem que ele era um homem honesto, não o tipo de pessoa que inventaria uma história tão elaborada, e ele certamente não tinha o conhecimento histórico detalhado necessário para falsificar as mensagens de Lucas. Então, o que realmente aconteceu? Teoria número 1. Farsa elaborada. Ken inventou tudo. De alguma forma, ele pesquisou profundamente a história local, programou o seu computador de maneiras impossíveis e enganou todos por mais de um ano. Possível, mas extremamente improvável. Teoria número 2. Comunicação em tempo real. Por razões que não compreendemos, a localização específica da casa, em Dudleston, tem uma anomalia temporal. Um ponto onde 1546 e 1984 se sobrepõem ligeiramente. A lousa de Lucas e o computador de Ken ocupavam o mesmo espaço, mas em momentos diferentes, e de alguma forma as informações podiam ser transferidas entre eles. Quando Lucas destruiu a Ardósia em 1546, ele quebrou uma conexão para sempre. Teoria número 3. Comunicação interdimensional. Talvez Lucas não estivesse realmente no passado. Ele estava numa dimensão paralela, onde a tua história se desenrolava de forma muito semelhante à nossa, mas com pequenas diferenças. A comunicação não era através do tempo, mas através de realidades alternativas. O que torna este caso tão fascinante são as provas documentais. As mensagens existem, foram testemunhadas por várias pessoas, e os detalhes históricos correspondem aos registros reais. Se for uma farsa, é a farsa mais elaborada e meticulosamente pesquisada da história. Ou é exatamente o que parece ser, comunicação real, ao longo de 438 anos de tempo. E se isso é possível, se realmente aconteceu. Pois, que outras mensagens do passado ou do futuro estamos a perder por não prestarmos atenção? História número 3. Castelo de Rouska, a porta de entrada para o inferno. Agora viajamos para a República Checa, cerca de 47 quilômetros a norte de Praga. Lá, no meio da floresta, ergue-se um dos castelos mais estranhos e assustadores já construídos, o Castelo de Rouska, construído no século XIII, por volta do ano 1270. Mas eis o estranho. O Castelo de Rouska não tem cozinha, não tem fonte de água, não tem fortificações defensivas reais. Não foi construído para as pessoas viverem nele, não foi construído para defender território, não foi construído para qualquer finalidade prática normal de um castelo medieval. Então, por que foi construído? De acordo com as lendas locais, há uma razão aterrorizante. O castelo foi construído sobre um buraco, um poço profundo, tão profundo que ninguém conseguia encontrar o fundo. Os habitantes locais chamavam-no de a Porta do Inferno. E o castelo não foi construído para manter os inimigos fora, foi construído para manter algo dentro. As lendas sobre o buraco remontam a séculos antes da construção do castelo. Diziam que o buraco era literalmente sem fundo, um abismo que descia diretamente para o submundo, para o reino dos demônios. E à noite, os habitantes locais afirmavam ouvir sons vindos do buraco. Gritos, gemidos, vozes que não pareciam humanas. Pior ainda, às vezes coisas saíam do buraco.
Criaturas, sombras, entidades que não deveriam existir no nosso mundo. As histórias falam de monstros que são metade humanos, metade animais, de figuras envoltas em escuridão, de demônios com asas de morcego. Os aldeões estavam aterrorizados, evitavam a área, especialmente à noite, até que, finalmente, no século XIII, alguém decidiu fazer algo a respeito. Um nobre local, com o apoio da igreja, decidiu construir um castelo diretamente sobre o buraco, para selá-lo, para manter a porta do inferno fechada. Mas primeiro eles queriam saber qual era realmente a profundidade. De acordo com a lenda mais famosa, eles ofereceram um acordo a um prisioneiro condenado à morte. Disseram-lhe: desça ao buraco, o mais fundo que puder. Quando quiser sair, puxe a corda e nós puxá-lo-emos para cima. Se fizer isso, perdoaremos a sua pena e libertá-lo-emos. O prisioneiro, enfrentando a morte de qualquer maneira, concordou. Eles amarraram-no a uma corda longa, uma corda muito longa, centenas de metros de corda, e baixaram-no para dentro do buraco. Ele desceu, e desceu, e desceu, metros, dezenas de metros. A corda continuava a desenrolar-se, e então, após apenas alguns minutos, a corda começou a tremer violentamente. O prisioneiro puxava freneticamente. Queria sair, agora, desesperadamente. Os guardas puxaram-no para cima o mais rápido que puderam, e quando ele finalmente emergiu do buraco, estava completamente transformado. O seu cabelo, que era preto quando ele desceu minutos antes, agora estava completamente branco. Branco como a neve, como se tivesse envelhecido décadas em questão de minutos. O seu rosto estava contorcido em puro terror. Os seus olhos estavam vazios, olhando sem ver. Tentaram falar com ele, perguntar-lhe o que tinha visto lá embaixo, mas ele não conseguia falar, apenas tremia, gemia, como se a sua mente tivesse quebrado completamente. Morreu 2 dias depois, sem proferir uma única palavra coerente sobre o que tinha visto naquele buraco. Depois disso, ninguém mais foi enviado para baixo. Construíram o castelo imediatamente. Selaram o buraco sob a capela do castelo, colocaram uma espessa laje de pedra sobre ele e construíram todo o castelo em torno desse local, especificamente para mantê-lo fechado. A arquitetura do castelo de Rosca corrobora essa estranha história. Não tem defesas externas, mas tem paredes incrivelmente espessas no interior, especialmente ao redor da capela, como se quisessem manter algo trancado e não impedir a entrada de inimigos. E há mais evidências perturbadoras. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazis ocuparam o castelo de Rosca e, de acordo com alguns relatos, eles realizaram experiências lá. Que tipo de experiências? Ninguém sabe ao certo, mas há rumores de que eles tentaram abrir o buraco para explorar o que havia por baixo. Os arquivos nazis sobre o que eles fizeram no castelo de Rosca desapareceram após a guerra, ou foram destruídos, ou classificados de forma tão secreta que ninguém pode acessá-los. Mas sabe-se que vários soldados nazistas que estavam estacionados lá morreram em circunstâncias misteriosas, e alguns dos sobreviventes emergiram com graves traumas psicológicos, como se o prisioneiro medieval, como se tivessem visto algo que lhes tivesse perturbado a mente. Hoje, o castelo de Rosca é uma atração turística. Pode visitá-lo, pode caminhar pelos seus corredores, pode até ficar na capela, logo acima de onde se supõe que esteja o buraco selado. Os guias turísticos contam as lendas com um sorriso, como histórias engraçadas para assustar os visitantes, mas alguns visitantes relatam experiências estranhas, a sensação de estar a ser observado, a temperatura a baixar repentinamente em certas salas, sons inexplicáveis, e alguns, especialmente aqueles sensíveis a fenômenos paranormais, afirmam sentir algo por baixo da capela, algo à espera, algo que quer sair. Então, o que é realmente o buraco por baixo do castelo de Rosca? Teoria número 1. É apenas uma caverna profunda, uma formação geológica natural. Os ecos e a acústica estranha fizeram com que as pessoas supersticiosas da Idade Média imaginassem demônios e portais para o inferno. Simples, racional, chato. Teoria número 2. É um portal perdido para o submundo literal. Uma conexão física entre o nosso mundo e outro reino, um lugar onde as barreiras entre as dimensões são fracas. Os antigos não sabiam como fechá-lo permanentemente, então fizeram a segunda melhor coisa: construíram uma prisão arquitetônica ao seu redor. Teoria número 3 é um portal interdimensional, não para um inferno religioso, mas para outra dimensão, um lugar onde as leis da física são diferentes, onde existem entidades que não deveriam cruzar para o nosso mundo. O prisioneiro que desceu
viu essa outra realidade, e a sua mente humana não conseguiu processá-la. Isso o enlouqueceu em questão de minutos. Ninguém sabe ao certo o que existe sob o castelo de Rosca. A laje de pedra que sela o buraco nunca foi removida, pelo menos não publicamente, e talvez seja melhor assim, porque se as lendas forem mesmo parcialmente verdadeiras, se realmente existe algo lá embaixo, algumas portas não devem ser abertas, algumas coisas devem permanecer seladas para sempre. História número 4. O Homem de Lacharia. O ano é 1851. A cidade de Frankfurt an der Oder, Alemanha. Um homem aparece nas ruas, completamente desorientado, confuso, olhando em volta como se não reconhecesse nada. A polícia local o intercepta. Ele é obviamente um estrangeiro, possivelmente perdido ou doente. Eles tentam conversar com ele, perguntam seu nome, de onde ele vem, e sua resposta os deixa completamente perplexos. Seu nome é Jofar Voren, e ele vem de um país chamado Laxaria, no continente de Sacria. Os policiais se entreolham. Lacharia? Sacria? Eles nunca ouviram esses nomes. Pedem-lhe que lhes mostre num mapa. Mostram-lhe mapas da Europa, da Ásia, da África, das Américas. Jofar estuda os mapas com confusão, aponta para áreas aproximadas, mas insiste que os nomes estão todos errados, que o continente de Sacria está completamente ausente. Os agentes acham que ele é louco, que está delirante. Talvez tenha tido um episódio psicótico, mas Jofar não age como um louco típico. Ele é coerente, racional. Ele simplesmente descreve uma geografia que não existe. Ele fala uma língua que ninguém consegue identificar. Não se assemelha ao alemão, francês, inglês, russo, polaco ou qualquer outra língua europeia conhecida. Mas, estranhamente, ele também fala alemão básico, muito antiquado, gramaticalmente estranho. Quando questionado sobre como aprendeu o alemão, ele responde que é uma língua antiga, que estudou em Laxaria, uma língua que o seu povo considera morta há muito tempo. Isso é fascinante. Ele está a dizer que o alemão do século XIX é considerado uma língua antiga e morta no seu país. Será que ele vem de um futuro distante, de uma época em que o alemão evoluiu tanto que a língua do século XIX soa arcaica? Perguntam-lhe como chegou a Frankfurt. Jofar explica que estava a caminhar por uma floresta em Laxaria. Entrou no que descreve como um túnel de luz, uma passagem brilhante entre as árvores, e quando saiu do outro lado, estava aqui, nesta cidade estranha, com pessoas vestidas com roupas estranhas, num mundo que ele não reconhece. As autoridades alemãs não sabem o que fazer com ele, não conseguem verificar a sua história. Ninguém ouviu falar de Laxaria. Os nomes dos lugares que ele menciona não existem em nenhum mapa ou registro histórico. Mas ele também não parece ser um vigarista, não está a pedir dinheiro, não está a tentar vender nada, está apenas confuso e quer ir para casa. Mantém-no sob custódia, não exatamente como um prisioneiro, mas como alguém sob observação. Chamam especialistas, linguistas, geógrafos, historiadores, para tentar entender quem é este homem e de onde ele realmente vem. Os linguistas registram a sua língua, tentam encontrar semelhanças com línguas conhecidas. Não encontram nenhuma. A sua língua não se assemelha a nenhuma família linguística conhecida na Terra. Os geógrafos tentam entender a sua geografia. Será possível que ele esteja a descrever lugares reais com nomes na sua própria língua? Alguns sugerem que Sacria poderia ser a Austrália ou alguma massa continental no Pacífico, mas as descrições de Jofar não correspondem. E então, enquanto as autoridades ainda tentam resolver o mistério, Jofar desaparece. Uma noite ele simplesmente desaparece do seu quarto vigiado, sem sinais de fuga, sem portas ou janelas abertas. Num momento ele está lá, no outro ele se foi, como se nunca tivesse existido. Buscas exaustivas não encontram nenhum vestígio dele. É como se ele tivesse evaporado no ar. Os registros da sua detenção existem. Os documentos estão arquivados. As transcrições dos seus interrogatórios estão preservadas. Mas o próprio homem desapareceu sem deixar vestígios. Então, quem era Jofar Voren? Teoria número 1. Ele era um vigarista altamente sofisticado. Ele inventou uma história fantástica. Aprendeu uma língua criada especificamente para enganar as pessoas e fugiu quando as autoridades estavam a ficar muito perto de expor a sua fraude. Possível. Mas por quê? Ele não ganhou nada, não roubou, não pediu dinheiro. Qual seria o objetivo? Teoria número 2.
Ele era um viajante do tempo do ano 2083. Alguns investigadores modernos notaram algo fascinante. Se pegarmos no ano de 1851 e adicionarmos 232 anos, chegamos a 2083. E 232 é um número que aparece em certas teorias sobre ciclos temporais e ressonâncias dimensionais. É uma coincidência? Ou Jofar era realmente de 2083, uma época em que o alemão tinha evoluído tanto que a língua de 1851 era considerada arcaica. Teoria número 3. Ele era de uma realidade paralela, a mais intrigante. Jofar não era do futuro, ele era de outra dimensão. Uma realidade alternativa onde a geografia da Terra se desenvolveu de forma diferente, onde o continente de Sácria realmente existe, onde há países com nomes como Laçaria. Ele atravessou um ponto de passagem natural, um lugar onde duas realidades se sobrepõem temporariamente, o túnel de luz que ele descreveu, e após semanas na nossa realidade, o túnel reabriu, e Jofar pôde regressar à sua própria dimensão. É por isso que ele desapareceu tão misteriosamente. Ele não fugiu, simplesmente regressou à casa. O caso de Jofar Vorin permanece sem solução. Os documentos da sua detenção ainda existem nos arquivos alemães. Pode lê-los você mesmo se pesquisar o suficiente, mas nunca foi oferecida uma explicação satisfatória. Ele era um homem de um lugar que não existe, que falava uma língua que não existe, que apareceu do nada e desapareceu de volta para o nada. E em algum lugar, em alguma dimensão ou tempo, talvez Jofar Vorin esteja a contar a sua própria história sobre o dia em que se perdeu num mundo estranho, onde a geografia estava toda errada, onde as pessoas nunca tinham ouvido falar de Laxaria, e como ele finalmente conseguiu voltar para casa. História número 5. O mistério do Mary Celeste. O ano é 1872, o Oceano Atlântico. A meio caminho entre Portugal e os Açores, o navio Dei Gratia navega na sua rota normal quando a tripulação repara em algo estranho no horizonte. Outro navio, navegando de forma errática, sem controle aparente, aproximam-se para oferecer ajuda e descobrem que o navio é o Mary Celeste, um brigue mercante que zarpou de Nova York semanas antes. Eles entram no navio e encontram uma cena que os deixa completamente perplexos. O navio está em perfeitas condições, não há danos. Não há sinais de tempestade ou batalha. A carga está intacta. Barris valiosos de álcool industrial. Intocados. Não roubados. Há comida na cozinha. Roupas nas cabines. Objetos pessoais em seus lugares. O dinheiro do capitão está em sua cabine. Objetos de valor por toda parte. Mas não há ninguém a bordo. O capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua filha de 2 anos, Sofia, e 7 tripulantes. Todos desapareceram, como se tivessem evaporado. A única coisa que falta é o bote salva-vidas. Foi utilizado, mas não há sinais do motivo. O tempo estava calmo. O navio não estava a afundar. Não havia motivo para abandoná-lo. Os investigadores examinaram o navio meticulosamente, à procura de pistas, qualquer evidência do que poderia ter acontecido. Não encontraram nada que explicasse o desaparecimento. Não havia sinais de violência, nenhum sangue, nenhuma arma disparada. Não havia evidências de doença ou envenenamento. O diário de bordo do capitão terminou abruptamente. A última entrada era rotineira, mencionava a sua posição, o tempo, nada de anormal. E depois, nada. Como se todos tivessem decidido simultaneamente abandonar o navio sem levar nada consigo. Dezenas de teorias foram propostas ao longo dos anos. Pirateria. Não, nada foi roubado. Motim. Não, não há evidências de conflito. Tromba marítima. Possivelmente, mas o navio estava intacto. Explosão de vapor de álcool. Uma teoria popular. Os vapores da carga poderiam ter causado uma mini explosão que assustou todos e os levou para o bote salva-vidas. Mas não há evidências de uma explosão. Mas há uma teoria que quase nunca é discutida, uma teoria que parece ficção científica, mas que explicaria tudo. Um portal. E se o Mary Celeste tivesse navegado através de uma anomalia temporal ou dimensional? Pense nisso. O navio físico, feito de materiais inorgânicos, madeira, metal, lona, passa pelo portal sem qualquer problema, mas os seres vivos, feitos de matéria orgânica, são afetados de forma diferente, são arrancados, transportados para outro lugar, outro tempo, outra dimensão. Isso explicaria perfeitamente porque o navio está intacto, mas vazio, porque não há sinais de luta, porque o dinheiro e a carga não foram levados, porque não foi obra humana, foi um fenômeno natural, uma anomalia na estrutura do espaço-tempo. O
O Atlântico tem áreas conhecidas por sua estranha atividade magnética. O Triângulo das Bermudas, embora mais a oeste, é famoso por desaparecimentos inexplicáveis. E se existirem outras áreas semelhantes, pontos onde a barreira entre as dimensões é fina, onde portais temporários se abrem ocasionalmente. O Mary Celeste navegou através de um deles. O capitão e a sua tripulação, no momento em que atravessaram, sentiram algo, uma mudança, uma sensação estranha. Olharam à sua volta. O navio parecia normal, mas algo estava errado, e então perceberam. Estavam a ser separados do navio, como se fossem fantasmas a atravessar matéria sólida. Entraram em pânico, tentaram agarrar-se, mas foi inútil. Um por um, desapareceram, absorvidos pelo portal, deixando o navio para trás. Para onde foram? Ninguém sabe. Talvez para outro tempo. Talvez tenham aparecido no meio do oceano no ano 1500 ou no ano 2000, confusos, aterrorizados, sem navio, e afogaram-se, ou talvez para outra dimensão, um mundo semelhante, mas diferente, onde acordaram num oceano estranho, sob um céu estranho, e viveram o resto das suas vidas nesse outro mundo, sem nunca poderem regressar, sem nunca poderem explicar a ninguém o que lhes tinha acontecido. Porque quem acreditaria neles? O Mary Celeste foi recuperado e vendido, navegou durante anos sob diferentes proprietários, mas sempre teve uma reputação. Era considerado um navio azarado, amaldiçoado. Vários proprietários subsequentes relataram fenômenos estranhos a bordo, sensações de presenças invisíveis, sons inexplicáveis, como se os espíritos da tripulação original ainda estivessem a tentar navegar o seu navio fantasma. O navio foi finalmente destruído intencionalmente em 1885. O seu último proprietário o fez colidir com o Recife como parte de uma fraude de seguro. Mas o mistério do que aconteceu à sua tripulação em 1872 nunca foi resolvido. E nunca será, porque a verdade está algures além do nosso alcance. Noutro tempo, noutra dimensão, onde o capitão Briggs, a sua esposa, a sua filha e 7 marinheiros ainda tentam encontrar o caminho de casa. Antes de continuar com as próximas 8 histórias, preciso fazer uma pausa. Estes primeiros 5 casos já desafiaram a nossa compreensão da realidade. Aldeias desaparecidas, comunicação através dos séculos, portais para o inferno, homens de continentes inexistentes, navios vazios de vida humana. Mas o que vem a seguir é ainda mais estranho. Vamos falar sobre casas que desafiam as leis da física, de pilotos que viajaram 160 quilômetros em 3 minutos, de soldados que foram teletransportados 14 mil quilômetros instantaneamente, de portas de pedra no Peru, que supostamente levam ao mundo dos deuses. E vamos entrar em território ainda mais sombrio. Cientistas que tentaram construir máquinas para falar com os mortos, locais na Terra onde a própria realidade parece desmoronar, e a teoria de que certas substâncias psicoativas são literalmente chaves para outras dimensões. Qual destas 5 primeiras histórias teve mais impacto em si? Qual delas acha que é mais provável que seja real? Deixe nos comentários, porque preciso saber se está pronto para o que está por vir, porque as próximas 8 histórias vão fazer com que estas 5 primeiras pareçam quase normais em comparação. Vamos continuar. História número 6. A casa na Virgínia. O espaço impossível. Imagine entrar numa casa, uma casa completamente normal por fora, talvez um pouco velha, talvez com um certo charme arquitetônico, mas quando entra, algo está errado. A casa é maior por dentro do que por fora. Não um pouco maior, não é uma ilusão de ótica. Significativamente, impossivelmente maior. É exatamente isso que descreve House of Leaves, um romance de Mark Z. Danielewski, publicado em 2000. Mas aqui está essa parte fascinante. Danielewski afirma que baseou o romance num documentário real que encontrou. Um documentário sobre uma família na Virgínia que comprou uma casa com propriedades espaciais impossíveis. A família Navidson muda-se para sua nova casa. Tudo parece normal no início. Mas um dia, o fotógrafo Will Navidson nota algo estranho. Ele mede o exterior da casa, depois mede o interior. O interior é cerca de 0,6 centímetros maior do que o exterior. 0,6 centímetros. 0,635 centímetros. Uma pequena diferença que poderia ser atribuída a um erro de medição. Mas Navidson é um fotógrafo profissional. Ele está habituado às medições precisas. Ele mede novamente, várias vezes, com ferramentas diferentes.
Todas as vezes, o resultado é o mesmo. O interior é maior do que o exterior. Isso é fisicamente impossível. Viola as leis básicas da geometria euclidiana, mas fica pior. Um dia, um novo corredor aparece, um corredor que não existia antes, escuro, frio, estendendo-se na escuridão. A família explora com cautela. O corredor parece interminável, continua muito além dos limites físicos da casa. Por fim, encontram quartos, espaços vastos, alguns maiores do que estádios, tudo dentro de uma casa que, do lado de fora, parece ter apenas 2 andares e uma cave. Equipas de exploração entram, com câmaras, equipamento de medição, tentando mapear o espaço impossível. Encontram escadas que descem por quilômetros, quartos que mudam de configuração quando não se está a olhar para eles, corredores que se alongam ou encurtam aleatoriamente. E mais uma coisa, algo na escuridão, algo que os está a observar. Alguns exploradores não regressam, perdem-se no labirinto impossível dentro da casa. Agora, House of Leaves é ficção, oficialmente. Danielewski diz que é um romance, mas apresenta a Unescritas história como um manuscrito encontrado, uma análise acadêmica de um documentário real, com notas de rodapé, referências, citações de fontes inexistentes. É a passa apresentação que faz as pessoas se questionarem: será que é baseado em algo real? E acontece que existem relatos reais, embora menos dramáticos, de casas com propriedades espaciais estranhas. Na década de 1970, uma família, em Winchester, Virgínia, relatou fenômenos semelhantes. A casa deles parecia ter cômodos que não cabiam na estrutura externa. Arquitetos foram chamados. Eles não conseguiram explicar. As medidas não batiam. A família acabou por se mudar. Eles relataram sentir-se constantemente desorientados. Era como se a casa estivesse a brincar com o seu sentido de direção e espaço. E há um caso ainda mais documentado na Inglaterra. A Burley Rectory, considerada quase a casa mais assombrada da Inglaterra, tinha propriedades espaciais estranhas. Vários investigadores relataram que o interior parecia maior do que o exterior. Corredores que pareciam estender-se infinitamente, escada com mais degraus do que deveriam ter. Antes de ser destruída por um incêndio em 1939, dezenas de pessoas experimentaram esses efeitos. Então, o que causa essas anomalias espaciais? Teoria número 1: ilusões óticas e erros de medição.